Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tony e hoje nós vamos falar sobre dilatação térmica. Tá? Vou fazer uma revisão e alguns exercícios. Na verdade, são exemplos, né, resolvidos que eu já passei para vocês e a gente vai discutir em maiores detalhes agora. Eu vou tentar ser breve, o mais breve possível, mas tentar explicar os pontos principais desse conteúdo, para que aqueles alunos que têm dificuldade ainda em entender, né, possam acompanhar melhor. Mas se o vídeo ficar longo demais, eu vou dividir ele em dois, para que assim você possa assistir um, depois, posteriormente, assistir o outro, né? Porque eu sei que o pessoal acaba não gostando quando o vídeo fica comprido demais. Bom, então vamos iniciar falando. O que é dilatação térmica? Você já deve saber, né, que todas as coisas que nós conhecemos, né, a matéria que formam as coisas, ela é formada por átomos e moléculas. Né? Então, tudo que nós conhecemos, a matéria, ela é formada por átomos e moléculas. E esses átomos, essas moléculas, elas não estão paradas nas coisas, né, dentro da matéria. Elas estão em constante movimento, em constante agitação. Né? E o grau de agitação que é dessas moléculas é uma grandeza que a gente chama de temperatura. Tá? Quanto mais agitadas estão as moléculas, maior a temperatura de um corpo. Quanto menos agitadas, menor é a temperatura desse corpo. Tá? Então, o grau de agitação, o quão agitado as moléculas estão, isso define a temperatura do corpo. Tá? Quando a gente esquenta um corpo, nós oferecemos energia para essas moléculas. E essas moléculas, elas então se agitam mais. Por isso que o corpo, né, esquenta. E quando nós resfriamos um corpo, nós, na verdade, estamos retirando a energia térmica deles. Então, essas moléculas acabam vibrando menos. Né? Por isso que cai a temperatura do corpo. Tá? Então, um aumento da agitação molecular e uma diminuição está relacionado com um aumento de temperatura e uma redução de temperatura. Tá? Geralmente, quando a gente aumenta a temperatura de um corpo, isso vem associado a um aumento nas dimensões dele. Tá? E o contrário também vale. Né? Se você reduz a temperatura de um corpo, você acaba reduzindo as dimensões desse corpo. Tá? Por que isso acontece? Bom, pensa o seguinte, ó, as moléculas elas estão agitadas, né? Então você começa a aumentar, você fornece energia para esse corpo e as moléculas vão começar a vibrar mais. Então você está aumentando a energia desse corpo, aumentando a temperatura. Né? Então as moléculas ao vibrarem mais, elas vão precisar de mais espaço para vibrar. Então uma molécula vai empurrar a sua vizinha, porque ela precisa de mais espaço, e essa molécula vizinha vai empurrar a sua outra vizinha, porque cada uma delas vai precisar de mais espaço para poder se movimentar. E isso vai acontecer que todas as moléculas vão empurrar suas vizinhas, né, para poder se movimentar mais, e isso vai causar um aumento na dimensão do corpo. Quando você resfria um corpo, quando você diminui a temperatura do corpo, né, então você na verdade você está diminuindo a agitação das moléculas. E elas vão precisar de menos espaço para se movimentar, então isso vai retrair as dimensões do corpo. Então, um aumento de temperatura geralmente vem associado de um aumento nas dimensões do corpo. Uma redução da temperatura geralmente vem associada a uma redução nas dimensões desse corpo. Então, resumindo, as moléculas vibram e quando são aquecidas, a amplitude da vibração aumenta, o que força o afastamento das moléculas vizinhas. Então, temos um aumento nas dimensões do corpo. Quando resfriadas, essa vibração diminui e o afastamento das moléculas é reduzido. Assim, o corpo reduz o seu tamanho. Tá? Então, na verdade, o que a gente chama de dilatação térmica, apesar do pessoal achar que dilatação é só aumento, não. Dilatação é uma variação, e a variação pode ser para mais ou para menos. Então, dilatação térmica é a variação das dimensões de um corpo em virtude da variação de temperatura. Tá? Então, aquilo é uma definição importante. Bom, outra coisa importante também, ó. A mudança de temperatura de um corpo pode acarretar mudança de estado físico, o estado de agregação da matéria. O que isso quer dizer? Bom, vocês no ensino médio, né, conhecem três estados físicos, né, sólido, líquido e gasoso. Quando uma substância ela está no estado sólido, isso quer dizer, isso define, na verdade, né, um estado de agregação da matéria, ou seja, suas moléculas elas ficam dispostas de uma maneira específica. Né? Elas ficam mais próximas umas das outras. Por quê? Porque no estado sólido
é o estado onde a temperatura do corpo, né, é um pouco menor, comparado com o estado líquido, por exemplo, e o estado gasoso. Então, o estado sólido é o estado onde a temperatura do corpo é menor, então as moléculas conseguem ficar mais agrupadas e elas definem, né, uma estrutura mais, vamos dizer assim, organizada. Tá? Quando você vai aumentando a temperatura de um corpo, pode acontecer uma mudança de fase, ou seja, o corpo passa do estado sólido para um estado líquido. No estado líquido, o corpo ele tem mais energia, né? Suas moléculas têm mais energia e elas ficam um pouco mais distantes umas das outras, mas ainda interagem entre si essas moléculas. Mas já é um estado de agregação da matéria diferente, é um estado de maior energia, porque as moléculas, né, desse corpo têm uma temperatura maior. Tá? Se você continuar aumentando a temperatura de um líquido, você vai atingir um outro estado físico, que é o estado gasoso, onde as moléculas desse corpo, né, elas estão com uma energia muito grande, comparado ao estado anterior, né, e as moléculas praticamente não interagem entre si, porque elas têm uma energia muito grande, elas vibram demais e elas ocupam, né, um volume maior. Tá? Então, dependendo da temperatura do corpo, né, você pode mudar o estado de agregação da matéria, passando do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Se você retira energia do corpo, você também pode retornar, né, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Então, nós vamos trabalhar aqui com faixas de temperatura, né, ou variações de temperatura, melhor dizendo, que não vão afetar o estado de agregação da matéria. Ou seja, se a barra está em estado sólido, eu não vou oferecer um aumento de temperatura para ela que faça ela passar para o estado líquido. Não, ela vai continuar em estado sólido. Então, nós não vamos tratar disso agora, nesse momento. Mais para frente, nós vamos voltar para isso aqui, vamos discutir em maiores detalhes, tá? Mas o importante é o seguinte, a variação de temperatura que os corpos vão sofrer aqui, na dilatação, né, não vai afetar o seu estado físico, tá? Se ele é sólido, vai continuar no estado sólido. Se ele é líquido, vai continuar no estado líquido. Se ele é gasoso, continuar no estado gasoso, tá? Então, é basicamente isso. Então, vamos passar para a primeira dilatação, tá? Que é a dilatação linear. Na verdade, todos os corpos, eles dilatam em todas as suas dimensões, né? Nas 3 dimensões, um corpo dilata. Só que em alguns casos, uma dimensão ela dilata muito mais que as outras, tá? É o caso, por exemplo, quando eu tenho um fio ou uma barra, todas as dimensões do fio, todas as dimensões da barra vão, né, mudar de tamanho. Só que o comprimento do fio vai mudar muito mais que as outras dimensões. Então, na verdade, para a gente basta saber quanto que o comprimento do fio vai aumentar, quanto o comprimento da barra vai aumentar. Porque as demais dimensões, como elas são pequenas comparadas com o comprimento, a dilatação não vai ser importante. Então, não quer dizer que não aconteça a dilatação, quer dizer que ela vai ser desprezada e nós vamos considerar apenas aquela, né, que vai ser a mais importante. Então, dilatação linear é a dilatação em uma dimensão e essa dimensão é o comprimento. Tá? Então, 3 fatores influenciam a dilatação linear. Primeiro, o tamanho inicial, ou seja, o comprimento inicial. Quanto maior o comprimento inicial, maior a dilatação, tá? Ou seja, mais ele pode aumentar de tamanho, mais ele pode diminuir de tamanho. Então, o comprimento inicial, ele é importante por isso, tá? Se eu tenho 2 barras, a barra maior, 2 barras iguais, né, de mesmo material. A barra maior vai ser a barra que vai sofrer uma maior dilatação, né? Seja para mais ou para menos. Tá? Depois a gente vai ver isso em mais detalhes. Mas então o comprimento inicial ele influencia bastante a dilatação linear. Outro fator é o tipo de material, tá? Que me diz o seguinte, ó, como é que uma barra de ferro, né, ela se comporta quando ela sofre uma variação de temperatura? Será que essa é igual ao comportamento de uma barra de aço ou de uma barra de alumínio? Não. Os tipos de materiais eles se comportam diferente quando sofrem uma variação de temperatura. Então, cada material se comporta de uma maneira. Isso é representado pelo coeficiente de dilatação linear, né? Essa letrinha aqui, alfa, tá? Então, ela representa o coeficiente de dilatação linear, que diz como que os diferentes materiais se comportam quando aquecidos ou quando resfriados, tá? E por fim, né, o último fator que influencia a dilatação linear é a variação de temperatura. Tá?
quanto maior é a variação de temperatura, maior é a dilatação. Então, se eu aumento muito a temperatura, claro, até, né, não atingir aquela mudança de fase, né, do estado sólido para o líquido, para o gasoso, né, quanto maior essa variação de temperatura, maior é a dilatação. Tá? Então, isso aí também tem que ficar claro para vocês. Então, vamos ver em detalhes? Olha só, digamos que eu tenho aqui, né, uma barra, e essa barra inicialmente ela tem um comprimento L0, ou seja, esse é o comprimento inicial da minha barra. E aí eu aqueço a minha barra e ela passa a ter um outro comprimento agora, né? Então ela deixou de ter o comprimento L0 e passou a ter o comprimento L, é o comprimento final da barra. Então quer dizer que ela aumentou isso aqui, ó. Aumentou esse tanto aqui. Essa mudança no comprimento da minha barra é o que a gente chama de ΔL. Tá? Esse delta aqui representa uma variação, então é a variação do comprimento. Tá? Então, quanto que o comprimento mudou? Aqui no caso, mudou para mais, né? Porque eu esquentei a minha barra. Se eu resfriasse a minha barra, então ela iria diminuir de tamanho. O meu ΔL seria negativo. Por quê? Porque eu estou diminuindo, né, o comprimento da minha barra. Então, ó, o ΔL é o quanto o comprimento da barra mudou. Tá? E por experiências, né, foi observado que eu posso calcular este ΔL, né, eu posso calcular o quanto que a minha barra mudou de tamanho, se eu conhecer o comprimento inicial, né, o coeficiente de dilatação linear e o quanto que mudou a temperatura da minha barra. Tá? Então, por isso que são esses três fatores aqui, ó, que a gente disse lá, que são importantes para dilatação linear. Tá? Então, isso aqui, ó, esse ΔL, é a dilatação linear. Dilatação linear é o quanto que mudou o comprimento. E ele depende do comprimento inicial, coeficiente de dilatação e variação de temperatura. Bom, outro detalhe aqui também, ó. Se eu quero saber o tamanho final da minha barra, né, eu posso obtê-lo se eu conhecer o comprimento inicial e o quanto que ele mudou, né? Então, digamos aqui, eu tenho uma barra de 50 metros, tá? Então, o comprimento inicial é 50 metros. E aí, ela mudou, teve um ΔL de 2 centímetros. Pequenininho, tá? Então, o comprimento final vai ser os 50 metros mais os 2 centímetros, né? Então, é isso que está dizendo aqui para mim, tá? Então, o comprimento final é o comprimento inicial mais o quanto ela mudou. Se esse ΔL for negativo, eu vou subtrair do comprimento inicial. Então, o comprimento final vai ser menor. Né? Então, isso aí já indica uma retração. Tá? Então, esse ΔL aqui vai indicar se vai ser um aumento nas dimensões ou uma redução das dimensões, dependendo do sinal dele. Vamos ver com mais detalhes esse ΔL. Tá? Então, o ΔL, como eu falei para vocês, ele é o que a gente chama de dilatação linear. E ele tem as seguintes dimensões, né? Ele pode ser dado em metro, pode ser dado em centímetros, pode ser dado em milímetros. Então, a unidade dele é uma unidade de comprimento, tá? Importante, L0, comprimento inicial. Também pode ser dado em metros, em centímetros, em milímetros. Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Se o meu comprimento inicial for dado em metros, tá? O meu ΔL vai ser em metros. Se o meu comprimento inicial for dado em centímetros, meu ΔL vai ser em centímetros. Se o meu comprimento inicial for dado em milímetros, o ΔL vai ser dado em milímetros, tá? Alfa. Alfa é o coeficiente de dilatação linear, né? O quanto que um material se comporta ao variar de temperatura. E cada material vai ter um alfa diferente. Tá? O alfa ele pode ser dado em graus Celsius elevado na menos 1, ou graus Fahrenheit elevado na menos 1, ou Kelvin elevado na menos 1. Então, é uma unidade de temperatura, né, elevada na menos 1. Esses são os possíveis, né, unidades de medidas do alfa. ΔT, variação de temperatura, né, ela tem como unidade ou grau Celsius, ou grau Fahrenheit, ou Kelvin. Ah, professor, como é que eu vou saber, né, qual eu uso aqui? Você vai olhar no problema, né, qual é a unidade que tem o coeficiente de dilatação. Se o coeficiente de dilatação é dado em graus Celsius na menos 1, você vai ter que calcular a sua variação de temperatura em graus Celsius. Tá?
Se o coeficiente de dilatação for dado, por exemplo, em graus Fahrenheit na -1, você vai ter que calcular a sua variação de temperatura em graus Fahrenheit. A mesma coisa menos Kelvin e Kelvin, tá? Então, isso aí, ó, você vai ter que sempre trabalhar com unidades semelhantes, tá bom? Então, essa aí é a jogadinha. Bom, então, ó, o ΔL, como eu já falei para vocês lá, né? Ele é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial, né? Se eu passar o ΔL, ou melhor, o L0 para o lado de lá, vai ficar que o meu L é o L0 mais ΔL, que é o que nós tínhamos visto lá no slide anterior. Tá? E o ΔT também é a variação de temperatura. Tá? Então, isso está me dizendo, ó, ΔL é a variação do comprimento, ΔT, variação de temperatura, ou temperatura final menos temperatura inicial. No dia a dia, onde é que a gente vê essa dilatação linear? Se vocês pararem para analisar os postes, né, que vocês veem na rua, vocês observem que o fio, né, ele não é totalmente tenso, ele não é todo tensionado. Então, o fio ele não sai daqui e vem em linha reta e chega aqui. Não, ele tem uma barriguinha, uma pequena barriguinha, né, entre um poste e outro. Por quê? Porque digamos que eu tivesse o meu fio, tá, totalmente tenso, ou seja, ele não tem barriguinha nenhuma, ele sai daqui e vem reto até esse ponto. Tá, ok. Eu economizaria em fio, não é verdade? Então, qual seria a lógica? Ah, se eu posso economizar em fio, então por que eu vou fazer essa barriguinha aí? É porque é o seguinte, se eu deixar sem espaço nenhum, imagine num dia frio. Num dia frio, um bom lugar para ler um livro, num dia frio, o que vai acontecer é que as dimensões do fio vão diminuir e esse fio pode romper. Então, isso vai ser um custo maior, né, para a operadora de energia se você tiver um rompimento de fio a cada inverno. Então, você deixa essa barriguinha, né, porque quando chegar no inverno, o fio vai ficar mais curto, mas não vai arrebentar. E no verão, né, o fio vai dilatar e ele vai ter uma barriguinha maior. Tá? Então, por isso que o fio ele geralmente não fica totalmente tensionado, né, de um poste a outro. Então, vamos fazer um exercício. Um fio de alumínio possui comprimento inicial de 40 metros, a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Este fio é aquecido até 60 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear, alfa, do alumínio é igual a 24 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, qual será o valor da dilatação do fio? E qual será o tamanho final do fio? Bom, então percebam o seguinte, ó. Se o comprimento inicial é dado em metros, eu sei que a dilatação, né, ou seja, o quanto o fio vai aumentar, também vai ter que estar em metros. Né? Pelo menos a minha resposta vai ser dada em metros. E o comprimento final do fio também em metros. Né? Olha aqui, ó. Coeficiente de dilatação, graus Celsius na menos 1. Então, a minha variação de temperatura tem que estar em graus Celsius. Ó. Graus Celsius, graus Celsius. Então, fechou. Não preciso fazer mudança de unidade nenhuma. Aqui está tudo certinho. Então, vamos coletar os dados. Então, vamos lá. Comprimento inicial, 40 metros. Então, esse é o meu L0. Variação de temperatura é o quanto a temperatura mudou. Ela passou de 20 para 60. Então, houve um aumento de 40 graus, né, no meu fio. O alfa é 24 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. E aí eu quero saber o ΔL, que é a dilatação, e quero saber o comprimento final. Então, é só nós colocarmos a nossa equação para calcularmos a dilatação. Então, a dilatação vai ser comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, vamos colocar os dados, né, fornecidos. ΔL vai ser comprimento inicial 40 vezes 24 vezes 10 na menos 6 vezes 40, que é a variação de temperatura. Né? Coincidentemente, os dois valores são 40. Eu não coloquei as unidades aqui, pessoal, para não poluir demais o slide, tá? Mas vocês podem colocar a unidade, por exemplo, aqui 40 metros, aqui graus Celsius na menos 1 e aqui graus Celsius, tá? Então, vocês podem colocar a unidade sem problema nenhum. Como é que a gente faz isso aqui, professor? Tem multiplicação, número com potência. Bom, quando eu tenho multiplicações assim, vocês podem multiplicar, né, os números e no primeiro momento deixar a potência quietinha aqui. Então, façam 40 vezes 24 e o resultado vezes 40. Isso vai dar 38.400. E a potência, né, continua multiplicando. Ó. Então, fica 38.400 vezes 10 na menos 6.
Agora eu só preciso ajustar a minha potência de 10, né? Então eu posso, a vírgula se encontra aqui, eu posso trazer a vírgula, né, casas decimais para cá. Como eu andei 4 casas decimais para a esquerda, ó, 1, 2, 3, 4, né, eu vou somar 4, né, valores aqui. Então vai ficar menos 2. Se é menos 6, soma 4, fica menos 2. E assim, né, eu cheguei no meu ΔL, ou seja, o meu fio variou de tamanho 3,84 vezes 10 na menos 2 metros. Isso aqui, pessoal, é aproximadamente, né, 3,8 centímetros. Então, perto de 4 centímetros, o meu fio de 40 metros mudou de tamanho. Tá? E o comprimento final, né, como a gente viu, vai ser o comprimento inicial mais o quanto mudou. Né? Então, o comprimento final vai ser o comprimento inicial, que é 40, mais quanto que mudou? 3,84 vezes 10 na menos 2. Né? Aqui, ó, eu posso transformar isso aqui, né, tirar de notação, né, com potência, e colocar esse número sem notação. Né? Que é só andar 2 casinhas para a esquerda. Então, vai ficar assim o número. Então, o comprimento final vai ser 40 mais 0,0384. Somando isso, vai dar 40,0384 metros. Se poderia, inclusive, arredondar isso aqui, né? Esse 0,3 aqui, ó, poderia ficar 0,4. Esses dois números eu tiraria, tá? Então, isso aqui é só questão de ajuste. A ideia é essa, tá? Você calcula o comprimento inicial, calcula a dilatação e depois você soma, né, ao comprimento inicial para obter o comprimento final, tá bom? É bem básico assim. Então, pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui e depois no próximo, né, eu vou falar sobre dilatação superficial e dilatação volumétrica. Tá? Até a próxima.